Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, muito interessante e que as pessoas sempre me procuram para perguntar. Por vários motivos. Um deles é porque eu costumo ter esse ativismo com relação à defesa do meio ambiente, com relação à conservação ambiental. Então, hoje, dentro da nossa programação sobre políticas, sobre cidadania, nós vamos tratar sobre política ambiental. Na verdade, é uma introdução. Vamos primeiro tratar sobre o problema das mudanças climáticas, né? Tenho certeza que muita gente já ouviu falar, tenho certeza que muita gente já sabe o que é, mas eu tenho certeza que uma quantidade maior ainda de pessoas já ouviu falar, mas não sabe o que é, e outras pessoas não sabem o que é. E qual a importância de se conhecer, de se saber sobre as mudanças climáticas para um bom exercício da cidadania e para atuarmos no sentido de fazer a nossa parte para que os nossos filhos e os nossos netos tenham um planeta ainda em condições de viver. Então, hoje o nosso vídeo é tratando sobre mudanças climáticas, sobre políticas, sobre toda a parte teórica, né, do que consiste. Quais são as causas, como que essas mudanças climáticas estão nos afetando e qual é o nosso papel no sentido de fazermos alguma coisa para combater. Então, o que são essas mudanças climáticas que tanto se fala, que tanto se alardia por aí, que os governos estão preocupados e fazem encontros no sentido de combater os seus efeitos? As mudanças climáticas são mudanças que ocorrem a longo prazo, né? E que elas, na prática, são mudanças naturais. Ocorre que há cerca de 200 anos atrás, as atividades humanas, as nossas atividades com a agricultura, com a indústria principalmente, com o desenvolvimento em geral, né? Inclusive desenvolvimento tecnológico, a busca por energia para sustentar os nossos hábitos, tem acelerado essas mudanças climáticas com repercussão na temperatura do planeta. Isso é o que nós temos visto e que nós vamos continuar abordando aqui no nosso vídeo. O exemplo da atividade humana ou das consequências da atividade humana que tem provocado esse aquecimento do planeta, provocando o efeito estufa, é a queima de combustíveis fósseis, né? Como eu, inclusive, já falei, gasolina, queima do carvão, queima do gás. Esses gases emitem carbono e ele fica retido na atmosfera. Por conseguinte, os raios solares penetram, mas eles não conseguem sair. Então, o planeta fica superaquecido. Nessa imagem, você pode ver um exemplo de uma fábrica lançando toneladas de CO2 na atmosfera, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Mais um exemplo de fábricas lançando toneladas de CO2 na atmosfera. Então, é de se prever que realmente nós estamos acelerando o efeito estufa e acelerando o aquecimento global. Veículos e mais veículos nas ruas, lançando mais dióxido de carbono na atmosfera. Muitas vezes as pessoas nem necessidade de se deslocar com o veículo têm, quando elas podiam ir caminhando ou fazer o uso do transporte coletivo. Claro que em algumas situações é praticamente impossível, mas poderiam adotar o transporte compartilhado, né? A carona amiga, tem várias saídas. O importante é reduzir essa emissão, porque parece que todo mundo contribui para o aumento da emissão de carbono na atmosfera. Aí você pode ver um exemplo, né, de um caminhão que, óbvio, é um dos responsáveis por transportar as riquezas do país aí pelas estradas afora, sem filtro, né, emitindo aí grandes quantidades de carbono na atmosfera. Isso aí vai parar nos nossos pulmões, vai parar nos pulmões dos pássaros, dos animais e na nossa atmosfera, ajudando a acelerar o aquecimento global, ajudando a acelerar o efeito estufa. Outra causa
do efeito estufa, da emissão de gases, né, como o metano, é a agricultura. Principalmente essa agricultura industrializada que se faz hoje, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na maioria dos países do mundo, que tem a agricultura bem desenvolvida, que tratam de monocultura, com utilização de fertilizantes, com utilização de uma série de elementos químicos que concorrem para a emissão de gases, principalmente o metano. Então, agricultura, a grande agricultura, a agricultura industrializada. O problema também é que essa agricultura que produz alimentos, né, que deveria ser para nós, no Brasil também não é para nós, é uma agricultura para exportação, apenas para gerar riqueza, para que a gente seja mais rico. Até porque o que se produz mais aí é soja. Soja vem bem a calhar para a nossa alimentação. Pois bem, saindo dessa parte crítica, a agricultura é uma das responsáveis. E hoje, o que se está buscando trazer é a prática da agricultura com base no policultivo e também com base na agroecologia, para reduzir, inclusive, esses danos, né, que são causados ao solo e que são causados à atmosfera, né, e que concorrem também para essa questão do aquecimento global. Aí, mais outra vilã do aquecimento global é a criação, a pecuária, a grande pecuária, né, pecuária intensiva, que faz com que haja todo um emaranhado de situações, de condições que concorrem também para a emissão do metano, que é um gás, como já falei, de efeito estufa, é um gás que concorre para o aquecimento global. Então, hoje, a carne, né, o consumo de carne, quem consome carne está, de uma maneira indireta, concorrendo para o aquecimento global. Infelizmente, essa carne aí que é produzida, ela não fica aqui pela nossa barriga, ela chega muito cara para nós, porque a maior parte dela é produzida para vender para outros países, né, para importação. E, infelizmente, a produção do nosso alimento, a produção do alimento necessário à nossa vida é também uma das causas que está destruindo e derretendo o nosso planeta. E aí uma imagem que mostra claramente o que eu acabei de dizer. O planeta está literalmente se derretendo. Tanto no Ártico quanto na Antártida, nós vemos o derretimento de grandes geleiras, e uma das situações é essa daí. Os animais, aquela biodiversidade que faz parte daquele ambiente gelado acaba também se perdendo junto com ele. E vamos seguir agora com outras consequências, porque essa aí não é uma só delas, não, né? Vamos para outras consequências, mas uma imagem como essa já deixa bem claro, já deveria falar por si só e comprovar o quanto que o nosso planeta está aquecendo e o quanto que nós precisamos trabalhar urgente para combater essa situação. Estudos científicos realizados e abalizados pelos pares, né? Ou seja, vários cientistas afirmam que o planeta Terra está mais quente 1,1 grau, mais do que há 100 anos, que a década que foi do ano 2000 ao ano 2011 foi a década mais quente de todos os tempos. Esse estudo é relevante porque é uma aparição científica, é uma constatação científica. E essas constatações científicas são importantes não só por materializarem o problema, mas também porque abrem um espaço para que nós encontremos também as soluções. Mas aí algumas pessoas vão dizer, mas 1,1 grau é muito pouco. Não é, porque isso aí é uma média, né? Há lugares em que é muito mais, e outros é um pouco menos. De qualquer maneira,
qualquer alteração que ocorre de temperatura em algumas áreas do planeta repercutem no geral. O nosso planeta, o planeta Terra, é um sistema. Ele funciona com suas várias entidades, vamos dizer assim, interligadas, né? Uma mudança de temperatura nas águas oceânicas são responsáveis por várias calamidades, inundações, secas prolongadas, como se vê muito aqui no Nordeste do Brasil, e gerando consequências enormes, né, para as comunidades, provocando os chamados refugiados das secas e os refugiados das inundações. Para quem é leigo, 1,1 grau é pouca coisa, mas para quem está estudando isso aí diariamente, vê-se que é muito. E ainda há estudos que demonstram que até o final desse século o planeta vai estar aquecido em torno de 4,4 graus, o que seria uma verdadeira calamidade e uma destruição enorme quando se fala em meio ambiente, quando se fala em biodiversidade. Nessa imagem, nós podemos ver uma das consequências do aquecimento global, uma das consequências dessa enorme calamidade que nós estamos vivendo, que é quando a água potável passa a ser uma raridade, passa a ser difícil de conseguir. E todos nós sabemos que a vida só é possível se tiver água. Então nós vemos aqui uma imagem que ela é muito ilustrativa das dificuldades. E isso nós vemos aqui no Nordeste brasileiro. Pessoas caminhando até quilômetros para encontrar alguma água e mesmo assim, muitas vezes a água está contaminada com bactérias que liberam toxinas, provocando doenças e muitas vezes levando agricultores, pessoas das comunidades até a morte, né? Infelizmente, a sistemática do planeta é essa. Tudo está interrelacionado, tudo se influencia. E se não existir uma ação, né, para combater, nós vamos ver muito mais imagens como essa, como nós já temos visto muito aqui no Nordeste brasileiro e já de muitos anos. Nessa imagem também nós podemos ver um exemplo, né, de escassez de água. Mas não só isso. Isso aí também apresenta o resultado de secas prolongadas, apresenta também um processo inicial de desertificação, que vai ser cada vez mais comum encontrar áreas que são passíveis de seca, onde a seca prolongada perturba a condição do solo, matando seus nutrientes, fazendo com que o solo se torne muito mais passível de erosões, também dificulte a agricultura, dificulta também o crescimento de vegetação, a vegetação comum. Daí se inicia um processo de desertificação que, se não for trabalhado, acaba se tornando irreversível. Essa imagem também que nós vemos é muito triste, animais que morrem à falta de água e à falta de alimento aqui no Nordeste, por conta das diversas secas que nós temos enfrentado ano a ano. As chuvas, só nos primeiros 4 meses do ano, elas não são chuvas bastante para que a vegetação seja retomada, para que a agricultura seja retomada, e os animais acabam numa situação como essa, né? Infelizmente, consequência do aquecimento global, consequência desse desarranjo climático provocado principalmente por ações humanas. Enquanto em alguns locais do planeta nós vemos secas prolongadas, em outros nós vemos inundações. Essas inundações também geram os refugiados da inundação, como no Nordeste brasileiro, na Austrália e nos Estados Unidos ocorrem as pessoas que fogem da seca. Aqui em outras áreas, né, do planeta ocorrem as pessoas que fogem das inundações. E essas inundações têm sido cada vez mais frequentes. Quando ocorre uma inundação como essa, pode acreditar, uma série de espécies animais acabam sendo extintas.
Essa é uma das consequências muito graves do aquecimento global, é a extinção de espécies, é o desaparecimento de toda uma biodiversidade que a natureza levou anos e anos, milhões e milhões de anos para criar, né? Vamos dizer assim. Eu coloquei essa imagem para vocês para que nós tenhamos uma dimensão do que é o clima na Terra, de quando o clima se torna desequilibrado, como as nossas ações emitindo carbono na atmosfera podem gerar monstros, e esses monstros acabam se voltando contra nós. Isso é uma imagem de um furacão atuando, né? E quanto a gente não adotar medidas de controle dos nossos hábitos, das nossas atividades, vez por outra, nós vamos ter que nos deparar com consequências meio pesadas, né? Meio difíceis, impossíveis, inclusive, de controlar. E uma das consequências mais indesejadas do aquecimento global, desse aquecimento que nós estamos passando, né, esse aumento da temperatura, é a perda de espécies, a extinção de espécies, a perda de toda uma biodiversidade. Inclusive, hoje, nós temos várias espécies em risco de extinção. Uma delas é o peixe-boi, que você vê aí na imagem, e que se nós não adotarmos imediatamente uma atitude positiva no sentido de mudar os nossos hábitos, não só o peixe-boi, mas várias outras espécies estarão perdidas para sempre. Aí na imagem, o boto cor-de-rosa também, uma espécie da Amazônia que está em extinção e que, infelizmente, se ocorrer de nós não tomarmos o controle das nossas atividades em terra, serão espécies perdidas para sempre, né? Vamos trabalhar no sentido de evitar isso aí. Olha que excelente animal, que animal bonito da nossa floresta, da floresta amazônica, que infelizmente está sendo desmatada para retirada de madeira ilegal, desmatada e destruída também pelos garimpos ilegais. Veja, um animal como esse que está perdendo o seu habitat, ele não vai ter para onde ir se não houver uma atitude forte no sentido de evitar o desmatamento, as queimadas na Amazônia. A Amazônia, ela é um sistema de extrema importância para o regime de chuvas no Brasil. Se ela for desmatada, a consequência é seca no sul, seca no sudeste, seca no centro-oeste. Pantanal para também de receber as águas. E a biodiversidade fica não só na Amazônia, mas nessas outras regiões do Brasil, também acabam sendo prejudicadas. E a própria vida humana começa a se tornar ainda mais difícil. Para fazer a nossa parte, nós precisamos nos adaptar. Uma das maneiras, aliás, a principal maneira é reduzir a emissão de carbonos na atmosfera, como, por exemplo, o uso de veículos que não fazem uso de combustíveis fósseis, né? A modificação da nossa matriz energética com usinas eólicas, usinas solares, né, com base na energia solar, e toda uma adaptação que nós precisamos ter, inclusive adotando critérios na agricultura para a redução de gases, ou, por exemplo, o cultivo a partir do sistema de agrofloresta, é um dos exemplos. A ONU traz algumas promessas para o combate, promessas feitas pelos países que compõem a Organização das Nações Unidas, né, para o combate dos efeitos do aquecimento global. Eles querem, até o ano de 2030, reduzir em 50% toda a emissão de carbono que tem hoje e zerar até o ano de 2050. E eles acham que com essas medidas
planeta vai aquecer no máximo 1,5 graus. Também existe a proposta de 17 objetivos para que as sociedades possam se desenvolver de uma maneira sustentável. Desses 17, 13 têm que ser aplicados imediatamente. O nosso próximo vídeo, que trata de políticas ambientais, vai tratar especificamente sobre esses 17 objetivos e nós vamos fazer de maneira detalhada para que, após vocês assistirem esse vídeo, vão estar expertos nessa questão de aquecimento global e vão poder ter uma consciência crítica, pensamento livre e serem capazes de atuar também no sentido de ajudar a salvar o nosso planeta e a biodiversidade. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero também que vocês acompanhem os nossos próximos vídeos. Essa semana vamos ter aí uma entrevista muito boa e que Deus os abençoe. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que deixem o like, que compartilhem com outras pessoas e me ajudem a crescer o canal, porque a nossa finalidade aqui é levar uma consciência crítica, uma liberdade de pensamento e as condições para que você possa mudar e alterar os rumos da sua vida e os rumos da sociedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.